Mais uma história real. E é aqui no nosso canal Zuri e os Mistérios do Além. Meus amados, hoje eu vim relatar uma história de uma seguidora, segundo ela, uma história real, demais da conta, vivida por ela. Essa história ocorreu na década de 90. E eu vou contar aqui os detalhes para vocês desse episódio. Dona Vera estudava, em Minas Gerais, no centro da cidade na qual ela morava. Me fugiu à mente aqui a cidade, tá, gente? Mas ela estudava, ela fazia faculdade e os pais tinham uma certa condição e o pai comprou uma casa de engenho, como se fosse uma fazenda de engenho, aonde eles trabalhavam com cana. Então se tinha um canavial nessa fazenda, e os pais trabalhavam com o engenho. Tinham bastante funcionários e essa seguidora, ela morava na cidade, porque ela estudava. E o que ela fez? Na época de férias, essa seguidora pegou umas 3 amigas e falou assim: olha, Dona Vera falou assim: nós vamos passar as nossas férias lá no engenho do meu pai, lá na fazenda. E as amigas ficaram hiper empolgadas, eram 3 amigas. E elas ficaram hiper empolgadas aí com a novidade. Ah, então a gente vai. E elas partiram para essa cidade interiorana, aonde existia essa fazenda, esse engenho. Só que lá, gente, não havia energia elétrica. Era a luz de vela. E quando as meninas chegaram na fazenda, Dona Vera conta que os funcionários, os empregados começaram a contar certas histórias. E as meninas acreditavam que eles estavam contando aquelas histórias para assustar. Aí o que elas fizeram? Elas entraram num acordo de passar uma noite inteira acordada, conversando, para ver se elas escutavam, ouviam alguma coisa diferenciada, Já que era um grupo, seria fácil passar a madrugada aí, a noite, a madrugada dentro, conversando, mesmo para matar uma curiosidade. E assim as meninas fizeram. Fizeram a primeira noite, não viram nada. Logo de manhã caíram, pela madrugada, já amanhecendo, caíram no sono, tranquilo, nada aconteceu, de inesperado, de sobrenatural, e elas chegaram à conclusão que aquilo ali era só realmente para assustá-las. Nessa fazenda, a casa dos funcionários ficavam dentro da fazenda, uma perto da outra. E em uma dessa casa morava uma senhora de 70 e poucos anos. Essa senhora já não trabalhava mais e o pai da Dona Vera deixou essa senhora permanecer na casa, porque essa senhora estava lá desde a época do primeiro dono. Então o pai, como forma de justiça, deixou essa senhorinha continuar lá nessa casinha lá. Então ela morava sozinha nessa casa. E elas foram até a casa dessa senhora. E essa senhora contava muitas histórias. E todo mundo dizia que essa senhora era caduca. Que ela não dizia coisa com coisa. Era uma senhora muito esperta, contava os casos dela, E as meninas olhando uma para a outra, tipo que duvidando, Ok. E elas foram para a casa da fazenda. E o canavial, gente, ficava em frente à janela do quarto das meninas. Um canavial, verdinho. E elas foram pro quarto. Nisso que elas estavam conversando, já altas horas da noite, elas arrumaram assuntos e assuntos para conversar. Quando um olhou na direção da janela pro lado de fora, vou repetir, não tinha energia elétrica. Elas estavam com luz de velas no quarto. Que uma olhou para o lado de fora, viu uma mulher saindo do canavial pegando fogo em chamas. Só que todas viram, ela chamou a atenção e falou: olha para lá. Quando as meninas olharam,
na direção do canavial, tiveram a mesma aparição, a mesma visão. Uma mulher saiu correndo do canavial pegando fogo. As meninas imediatamente saíram correndo e foram na direção do canavial, pensando elas em ajudar. Nisso, a mulher parou pegando fogo, em chamas. E a dona Vera queria colocar a mão. A amiga puxou ela, falou, não, você não pode, você vai se queimar. E aí elas vão procurar ajuda. E elas correram de novo para dentro de casa para chamar, né, o pai da dona Vera, chamar funcionários. Quando elas estão ali, né, naquele movimento, né, e a mulher lá em chamas, imagina, gente, imagina a mulher em chamas. O que aconteceu? Quando eles voltaram, não tinha nada. O canavial estava intacto, como se nada tivesse acontecido, como que elas estivessem relatando fosse coisa da cabeça delas. Elas ficaram muito perturbadas. O dia amanheceu e elas foram na casa dessa senhorinha de 70 e poucos anos e contaram o episódio a ela. E aí ela contou a história para as meninas, porque ela tinha conhecimento de fato, porque ela morava há muitos anos nessa fazenda de São João. E a história foi a seguinte: nesse canavial, o primeiro dono tinha sua esposa e uma filha, e tinha os funcionários. Um belo dia, a filha da dona do engenho saiu para brincar e sumiu. A mãe procurou na fazenda, não encontrou. Desesperadamente, a mãe correu para o canavial para procurar a filha. E o canavial, gente, era muito extenso. Eram vários hectares plantados. Pois muito bem. Nessa época, era a época de limpa do canavial. Ou seja, eles tinham que atear fogo no canavial para preparar o solo, porque já haviam, né, colhido bastante, e tinham que preparar o solo para um novo plantio, pelo menos parte do canavial. Essa mulher adentrou o canavial para procurar a filha. Só que ela não havia avisado ninguém sabia. Funcionários foram até o canavial e atearam fogo. E o fogo se alastrou. O marido, preocupado, sentiu falta da filha, porque então ele estava na lida, não sabia que a filha havia sumido. Chega em casa, não encontra a esposa e não encontra a filha. E colocou todos os funcionários da fazenda para procurar. Procuraram na fazenda toda e nada. E aí faltou o último lugar, que era dentro do canavial, que já tinha pegado fogo, o fogo já tinha baixado, e os funcionários entraram no canavial adentro e se depararam com o corpo da mulher carbonizado no meio do canavial. Porém, a filha nunca foi encontrada. O corpo da filha nunca foi encontrado. A senhorinha relatando o fato para essas meninas, né, para as amigas da dona Vera e para a dona Vera, ficaram perplexas. E quando elas voltaram de volta para a cidade, porque até então elas não moravam, né, gente? Né? Lembra, né? Elas só estavam de passagem, né, de visita na fazenda. A dona Vera tinha que visitar a família, passar um período lá de férias lá. A vida delas nunca mais foi a mesma, de nenhuma delas. Todas elas tiveram sequelas. Todas elas já não dormiam mais à noite direito, tinham pesadelos, e até hoje dona Vera relata que a imagem dessa mulher pegando fogo é nítida e sempre aparece para ela em sonho, às vezes se materializa, e ela nunca esqueceu esse fato, e nem as amigas. Gente, é uma história real, segundo a dona Vera, e com toda certeza eu acredito. E eu quero saber se você tem uma história para a gente estar narrando aqui. Deixa aí com todos os detalhes, riquezas de detalhes, que eu vou estar narrando. Interaja aí com o nosso canal,
curta, se inscreva se você gosta aí do nosso conteúdo. E a nossa próxima história, tenho certeza que vai ser de arrepiar. Lembrando que é tudo baseado em fatos reais. Um beijinho para vocês e até o próximo conto.